Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para fazer uma revisão para a prova de bloco. Nessa prova de bloco, o conteúdo que será cobrado é petróleo e radicais orgânicos, tá? Então vamos começar falando do petróleo, né? Esse material tão rico, né? Do petróleo eu posso obter vários outros produtos, né? Que são seus derivados, que têm um valor agregado alto. Por exemplo, a gasolina, o óleo diesel. Eu posso obter também gases, né? Butano, etano, que formam o gás GLP que está presente na cozinha. Eu posso obter substâncias mais pesadas, como o asfalto, a piche e as parafinas, que são muito utilizadas no nosso dia a dia. Então, o petróleo ele tem uma importância econômica muito grande. Vamos estudar um pouquinho mais a respeito desse líquido viscoso negro que é o petróleo. Eu coloquei uma questão aqui, que é do Enem de 2000, que ela serve para a gente entender a formação, como que o petróleo é formado. Nós vimos na nossa aula que o petróleo, pessoal, ele é formado através da sedimentação de matéria orgânica. Mas o petróleo ele tem uma característica que difere ele de outros combustíveis fósseis, como o carvão e o gás natural, porque ele é formado pela sedimentação de matéria orgânica de vida aquática, tá? Então, lá na época da formação do petróleo, esses restos de vida aquática, plânctons, algas, elas vão sendo sedimentadas, vai se passando muitos anos com a sedimentação e a falta de oxigenação para essa matéria orgânica, para esse resto de matéria orgânica, faz com que se forme jazidas de petróleo, tá? Então, olha lá, para compreender o processo de exploração e o consumo de recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. Então, vem um textinho falando sobre a formação do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil, ele é formado por um resto de matéria orgânica, né? Originada provavelmente de restos de vida aquática acumulada no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. Então, são restos de plânctons, de algas, etc. O tempo e a pressão do sedimento sobre material depositado no fundo do mar, sem a presença do oxigênio, transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. Então, pessoal, a respeito do petróleo, o que eu posso afirmar? Essa é a pergunta, né? O petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo. Pessoal, aqui já está errado, né? O petróleo é um combustível fóssil, ele não é renovável, ele é um recurso não renovável e ele demanda muito tempo para ser formado, né, pessoal? Não é, por exemplo, como o biogás, né? Que eu posso obter através do bagaço da de açúcar. Então, eu tenho ali, planto a cana-de-açúcar, pego o bagaço, coloco no biodigestor e ali eu posso retirar o metano, que é um recurso energético que gera energia, né? Aqui eu demando milhões de anos. Então, a letra A ela já está errada. Ela não é um recurso energético renovável e nem dos seus derivados, consequentemente. Então, gasolina, óleo diesel, ele não é um recurso energético renovável, tá? Letra B. A exploração do petróleo só é realizada em áreas marinhas. Não, né, pessoal? A matéria orgânica, ela tem que ter uma origem aquática, de restos de vida aquática. Mas há transformações geológicas com o passar do tempo, né? Hoje nós sabemos que o petróleo, um dos locais que mais tem a exploração do petróleo, é lá no Oriente Médio, no meio de desertos, né? Então, antigamente era uma região aquática, de vida aquática, né? Hoje não. Hoje ele é um deserto. Então, não exploro apenas o petróleo em áreas marinhas, tá? Então, a letra B também está errada. Letra C, a extração e aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes. Pessoal, está errada, né? O petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, né, pessoal? Hidrocarbonetos, como nós sabemos, são compostos formados por carbono e hidrogênio. Então, quando eu queimo hidrocarboneto, pessoal, na presença do gás oxigênio, eu vou liberar dióxido de carbono, monóxido de carbono, que são gases poluentes.
E o petróleo ele também tem resíduos de enxofre e de nitrogênio, então ele vai liberar dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio para a atmosfera, vai acentuar o efeito estufa, entre outras problemáticas, tá? Então, sim, o petróleo, o aproveitamento do petróleo tem que passar pela queima para gerar energia de alguns combustíveis e sim, essa é uma ação poluente, tá? Letra D. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões. Pessoal, não é assim, né? Nós sabemos que tem regiões hoje que têm quantidades maiores de jazidas de petróleo, né? Então essa aqui também está errada. Então nós achamos a resposta, né, que é a letra E. Ela vai falar o seguinte: o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, correto, explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Aí tá corretinho, tá? Pessoal, eu coloquei essa questão aqui porque eu pego várias características do petróleo ao respondê-la, tá? Então ela fala assim: o petróleo é um líquido viscoso escuro, a respeito dele responda. O petróleo, pessoal, é uma substância pura ou mistura. Nós já citamos, né, no slide anterior, que o petróleo é uma mistura, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, uma mistura de compostos formados por carbono e hidrogênio. Quando ocorre um vazamento de petróleo no mar, forma-se uma mancha escura sobre a superfície. Pessoal, constantemente aparecem notícias de vazamento de petróleo e a gente percebe que o petróleo ele forma uma mancha, ele fica acima da água do mar. O que isso quer falar? Pessoal, quando a gente fala de densidade, a substância menos densa ela fica acima da substância que é mais densa. Então, se eu estou conseguindo formar uma mancha de petróleo acima da água do mar, significa que o petróleo está acima da água do mar. Então, se ela está acima, ela tem uma menor densidade. O petróleo, ele é menos denso que a água do mar. Ele é uma substância oleosa, né, pessoal? E a gente pode fazer essa comparação quando a gente mistura óleo e água. O óleo, ele fica acima da água. Então, o óleo, ele é menos denso que a água. O petróleo é menos denso que a água do mar. Não esqueça essas características do petróleo. O petróleo também ele é inflamável, né, pessoal? Eu utilizo o petróleo para produzir, eu utilizo a queima de alguns derivados do petróleo para gerar energia para a movimentação de um carro, que é o caso da gasolina. Então, o petróleo ele é inflamável. Aqui a letra C ele perguntou: dê o nome do processo utilizado para a separação dos derivados do petróleo e 5 desses derivados. Os derivados nós já falamos nessa questão, né? Gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, parafina, cera, piche, asfalto, etano, o gás de cozinha que é butano e propano, entre outros, tá? E o processo de separação dos derivados do petróleo é a destilação fracionada, que eu vou mostrar melhor aqui nesse próximo slide. Pessoal, observa. Esse aqui é uma torre de destilação. Eu vou alimentá-la com petróleo cru aqui, né? Ele vai estar aquecido, eu vou passar por aquecimento, tá? E quando ele vai sendo aquecido, ele vai atingir o ponto de ebulição, ele vai se transformar num gás. E esse gás ele vai subir na torre de destilação, tá? Os gases mais leves, eles vão ser coletados na parte superior, tá? Então aqui eu tenho várias bandejas, né, pessoal? E aí eu vou separando, eu vou fazendo borbulhamento para que esses gases eles se tornem líquidos novamente, para que eu possa pegar dessas bandejas, né, que eu separo ele em bandejas ali, tá? Então, observa que aqui no fundo eu fico com a parte mais pesada do petróleo, são os resíduos, né? Por exemplo, parafina, cera, asfalto, piche. Essa parte mais pesada, ela possui maior quantidade de carbonos, olha, mais de 20 carbonos. Lá em cima eu recolho, pessoal, a parte mais leve, olha, de 1 até 4 carbonos, que ela ainda se encontra na forma de gás, né? Que é o caso do etano, propano, butano, tá? E aqui no meio vem as substâncias que são, por exemplo, a querosene, a gasolina, o óleo diesel, óleos lubrificantes. Pessoal, coloquei mais uma questão para fechar esse assunto sobre recursos energéticos, fontes de energia, né, que é uma questão do Enem de 2016,
que ele vai falar o seguinte: a energia elétrica necessária para alimentar uma cidade é obtida a partir da energia, em última análise, a partir da energia mecânica. A energia mecânica, por sua vez, pode estar disponível na queda d'água, usina hidrelétrica, né, que é a forma mais comum de geração de energia aqui no Brasil, nos ventos, usina eólica, ou do vapor da água a alta pressão, que quando liberado aciona a turbina acoplada ao gerador de uma energia elétrica, que é a usina termoelétrica. No caso de uma termoelétrica, é necessária a queima de um combustível, que é uma fonte de energia, para que ocorra o aquecimento da água. As alternativas abaixo apresentam algumas fontes de energia que são usadas nesse processo. Assinale aquela que contém somente fontes renováveis de energia. Então, nós já vimos, né, pessoal, nos slides anteriores, que os derivados de petróleo não são renováveis, porque demanda muito tempo para ser formado, né? Então, quando eu achar um derivado de petróleo, eu não vou marcar essa alternativa, que é o exemplo da letra A. Já colocou óleo diesel. Óleo diesel não é renovável. O bagaço da cana-de-açúcar é renovável, que eu já expliquei anteriormente também. A letra B coloca o carvão mineral e carvão vegetal. Há diferenças entre o carvão mineral e o vegetal, mas a principal diferença é que o carvão mineral ele não é renovável e o vegetal ele é renovável. O vegetal, pessoal, eu obtenho através da madeira. Então, eu planto a madeira, eu retiro ela, né, e posso obter esse carvão mineral. Carvão vegetal. O carvão mineral ele também demanda esse tempo para ser formado com restos de matéria orgânica. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente as principais diferenças entre eles. Mas já vale destacar aqui que o carvão mineral ele gera mais energia que o carvão vegetal. Só que ele é não renovável e ele é uma das fontes de energia mais poluentes que existem. Então essa é a desvantagem dele. O carvão vegetal ele gera menos energia, mas ele é uma fonte de energia renovável. Eu posso fazer um sistema de plantação de madeiras para obter esse carvão vegetal. Então, não vou marcar essa. A letra C fala óleo diesel e carvão mineral. Os dois são não renováveis. A letra D, carvão vegetal e bagaço de cana. Aqui eu tenho duas fontes de energia renováveis. Então, aqui a resposta é a letra D, tá bom? Agora vamos para a nossa parte de radicais orgânicos. Nós vimos, pessoal, que os radicais orgânicos, quando eu tenho uma molécula com ramificações, eu tenho que colocar um nome dessas ramificações, que vão ser esses radicais orgânicos que estão ligados à cadeia principal. Aqui eu coloquei uma questão da Estadual de Londrina que ele pergunta a forma molecular do 2,3-dimetilbutano. Na formação desse nome, ó, o primeiro nome, pessoal, é o nome da minha cadeia principal. Tudo que vem à frente do nome principal são os meus radicais, as minhas ramificações. Para facilitar meu processo, eu desenho aqui a minha cadeia principal. E eu vou usar aquelas regrinhas, né, pessoal? Olha, o meu nome principal aqui é Buti. Se vocês acompanhar aquelas regrinhas de nomenclatura, vocês vão ver que o início do nome, ele indica a quantidade de carbonos que a minha substância tem. Se tem um carbono, é met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent e aí na sequência. Então é but, eu sei que essa cadeia principal, pessoal, ela vai possuir 4 carbonos. But significa 4 carbonos. Aqui no intermediário, no meio do nome, eu tenho an. An indica que só tem ligações simples. An, ligações simples. Em, ligações duplas. Em, ligações triplas. Então, an só tem ligações simples e aqui eu já coloquei as minhas ligações simples entre os carbonos. O indica que ele é um hidrocarboneto, que ele é formado só por carbono e hidrogênio. Ok, mais para frente eu complemento com os hidrogênios, tá? Agora vamos aqui para o meu radical, para as minhas ramificações. Pessoal, a minha ramificação, ela chama metil. O meu radical chama-se metil. Olha que aqui embaixo eu coloquei uma tabela com os principais radicais orgânicos. Met, pessoal, met vem do fato de ter apenas um carbono. E il é o sufixo que indica que é um radical orgânico. Eu posso chamar ele de metil ou de metila, tá? Então, eu tenho um radical que tem apenas um carbono.
Observa que eu coloquei o di aqui no meu nome. Di significa que vão ter dois radical orgânico metil ligados à minha cadeia principal. O primeiro estará no carbono 2 e o segundo estará no carbono 3. Então, se eu numerar essa extremidade aqui como carbono 1, e na sequência eu tenho carbono 2, 3 e 4, no carbono 2 eu vou ter um grupo metil, que é o CH3. E no carbono 3 eu vou ter um grupo metil. Pronto, pessoal. Agora eu tenho que completar a tetravalência do carbono. Esse primeiro carbono está fazendo só uma ligação. Para ter 4, faltam 3. Vou completar com hidrogênio. Esse carbono 2, ele está fazendo 3 ligação. Para 4, falta apenas um hidrogênio. Esse carbono está fazendo 3 ligações. Para 4, falta um hidrogênio. E esse carbono está fazendo apenas uma ligação. Para 4, eu completo com 3 hidrogênios. Beleza, pessoal? Então, se você souber essa tabela aqui, você vai conseguir identificar os radicais orgânicos e ligá-los à minha cadeia principal. Metil é fácil, etil é um radical com 2 carbonos, o propil é um radical com 3 carbonos, tá, pessoal? É uma cadeia normal, né? É uma fileirinha. Eu tenho o isopropil, vai mudar a distribuição, a forma que esses carbonos estão sendo distribuídos. Não vai ser numa fileirinha, tá? O butil ele tem maiores quantidade de variações, né? Eu tenho N-butil ou apenas butil, que é quando eu tenho 4 carbonos numa fileirinha. O sec-butil é quando o meu encaixe aqui, ó, ele se dá no carbono secundário. O terc-butil, que também pode chamar tércio-butil ou T-butil, o meu encaixe está no carbono terciário. E o isobutil, pessoal, ele se dá no carbono primário, mas ele não vai estar numa fileirinha. Observa que aqui é, ele não vai estar numa cadeia normal, né? Ele não vai estar numa fileirinha só. Ele vai ter tipo um formato de Y aqui, meio deitado, tá vendo? Então, esse aqui é o isobutil. Então, se for no carbono primário e não estiver numa fileira, eu sei que vai ser o iso. A mesma coisa com o propil. Se não estiver numa fileira e tiver só 3 carbonos, vai ser o isopropil, tá? Esses aqui são os principais. Vamos para a nossa resposta, né, pessoal? Ele perguntou qual que é a fórmula molecular. Quantos carbonos que tem, quantos hidrogênios que tem. Então, eu sei que tem 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, aqui vai ser C6. E quantos hidrogênios que terá nessa estrutura? Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a minha fórmula molecular é C6H14. A resposta certa é a letra A. Beleza? Eu coloquei essa molécula aqui só para falar algumas características. Quando eu quero descobrir a minha cadeia principal, quando eu quero determinar a minha cadeia principal, pessoal, se tiver insaturações, que é este exemplo aqui, eu tenho uma ligação dupla. Então, se eu tiver uma insaturação que é a dupla ou a tripla, ela tem que pertencer à minha cadeia principal. Então, ó, eu tenho que ter essa dupla na minha cadeia principal e eu sei que a cadeia principal é a maior sequência de carbono possíveis. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, essa sequência dessa extremidade até essa extremidade aqui, eu tenho uma única sequência que vai contemplar a maior quantidade de carbonos possíveis. E eu deixei a minha dupla dentro da cadeia principal, tá? Que é uma regra. Então, aqui, pessoal, eu vou começar a contar os carbonos a partir dessa extremidade de cá, porque é a extremidade que está mais próxima da minha insaturação. Observa, ela está bem pertinho da minha insaturação aqui. Então, eu vou começar a contar a partir daquele carbono aqui. Então, esse é o carbono 1, esse vai ser meu carbono 2, esse é meu carbono 3, esse é meu carbono 4, esse é meu carbono 5 e esse é meu carbono 6. Beleza, pessoal? Essa minha cadeia principal, ela possui 6 carbonos. Então, eu vou dar um nome para a minha cadeia principal. 6, prefixo para 6 é X.
Após o carbono 1, eu tenho ligação dupla. Simples A, dupla em, tripla in. Então, aqui vai ser em. Observa que a minha dupla vem logo após o carbono 1. Pessoal, quando for o carbono 1, eu não preciso identificar o 1 ali, tá? Porque se não tiver nada, eu sei que vai ser logo após o carbono 1. Mas eu vou colocar, tá? Então, logo após o carbono 1 vem a minha dupla ligação. E essa estrutura é um hidrocarboneto, né, pessoal? Vai terminar com O. Então, a minha cadeia principal aqui é o hexeno ou X1N, tá? Não selecionei todos os carbonos numa única sequência, então a minha cadeia não é normal, ela é ramificada. Então eu tenho radicais orgânicos ligados a essa cadeia. Então olha aqui, eu tenho metil, 2 metil, né, pessoal? Então vai ser dimetil. Um vai estar no carbono 3, o outro vai estar no carbono 4. Então, eu vou colocar aqui na frente do nome, que os radicais vêm à frente ao nome, que no carbono 3 e no carbono 4, 3,4, eu tenho dimetil, né? Que eu tenho dois radicais metil. Um está no carbono 3 e um está no carbono 4. E aqui no carbono 2, deixa eu pegar aqui outra cor. No carbono 2 eu tenho esse radical ligado. Ele tem 3 carbonos, então eu sei que vai ser um propil. Não tá numa fileirinha, né, pessoal? Ele tem até um formato de Y aqui deitado, né? Um Y meio feinho, mas tem. Então, esse aqui é o isopropil. Então, eu tenho que identificar isso também. Eu vou colocar aqui no carbono 2, eu tenho o radical isopropil. Pessoal, vale lembrar que eu tenho que colocar o nome dos radicais em ordem alfabética. E eu tenho que levar em consideração apenas o nome metil, etil, propil, butil. Esses inícios, sec, terc, iso, eu não levo em consideração, tá? Então, aqui eu tenho radical metil e radical propil ligado à minha cadeia principal. Então, aqui, pessoal, na hora de dar o nome para esse composto, essa parte tem que vir na frente. E depois vem esse nome aqui, ó, na sequência. Então, na verdade, esse composto ele se chama 3,4-dimetil, 2-isopropil, X1Eno. Agora, só o último detalhe para fechar a nossa revisão. Coloquei uma questão da Federal do Rio Grande do Norte, que ele quer a nomenclatura deste composto. Observa que esse é um composto cíclico. Pessoal, toda vez que eu tiver um composto cíclico que forma um ciclo, forma um anel, a minha cadeia principal será o ciclo, tá? Aqui eu tenho um ciclo que possui 4 carbonos. Então, vamos dar nome para essa cadeia principal. Nós sabemos que todo composto ciclo eu tenho que colocar a palavra ciclo. Esse ciclo possui 4 carbonos, então but. Só há ligações simples entre eles, então an. E esse é um exemplo de hidrocarboneto, vai terminar com O. Então é o ciclo butano. Agora vamos lá, pessoal. Eu tenho que numerar meus carbonos, tá? aí a questão que dificulta a cadeia fechada. Para eu numerar meus carbonos, pessoal, tem que olhar para os carbonos que têm radicais. Quando eu tenho apenas um radical, pessoal, por carbono, eu chamo de carbono 1 aquele que vem primeiro em ordem alfabética. Este exemplo ele é diferente, porque observe esse carbono aqui, ó. Ele tem 2 radicais. Então, eu vou chamar esse carbono de carbono 1, porque ele tem uma maior quantidade de radicais ligadas a ele, tá? Então, primeiro a quantidade, para depois a ordem alfabética. Então, olha aqui, esse vai ser o carbono 1, eu vou dar a minha sequência, portanto, esse será o meu carbono 2, esse meu carbono 3 e esse meu carbono 4. Se eu numerasse no sentido horário ou no sentido anti-horário, este carbono aqui seria o número 3 de qualquer caso, né? Então, posso numerar dessa maneira. Então, vamos lá, pessoal. Tem que colocar em ordem alfabética. Aqui eu tenho um metil. E aqui eu tenho o etil, né? Que é um radical que tem 2 carbonos. Então, eu sei que o etil vem na frente, porque o E, em ordem alfabética, vem primeiro, para depois, mais lá na frente, vir o E, né? Então, eu vou colocar aqui no carbono 3, eu tenho um radical etil. E eu vou falar que no meu carbono 1,
eu tenho radical metil, só que o metil acontece duas vezes, né? Então, eu vou colocar aqui 1,1. No carbono 1 eu tenho metil e também no carbono 1 eu tenho metil. Como são dois radical metil, eu vou falar aqui que no carbono 1 eu tenho dimetil, né? Então, esse composto é o 3-etil-1,1-dimetil ciclobutano. Então, a resposta vai ser a letra B. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Dê uma olhada, veja esse vídeo uma, duas, três, quatro, cinco vezes, até você ter uma facilidade nesse conteúdo, principalmente nessa parte final, que é um pouco mais complexa. E eu espero que você arrase na prova de bloco. Tchau!